Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E que Deus possa abençoar principalmente as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o momento do Vasco da Gama dentro e fora de campo. Hoje é dia de jogão de bola, é o jogo mais importante do ano, Vasco da Gama e Guarani, às 19 horas, com transmissão do Sport TV. Estamos aqui em Campinas para acompanhar o Vasco da Gama. Então é o seguinte, rapaziada, não resta outra alternativa para o Vasco da Gama. É um jogo de 80 milhões de reais. Se o Vasco não vencer, fica confirmado aí que o Vasco da Gama ficará na Série B no próximo ano. Então eu acho que o Diniz tem que trabalhar esse aspecto aí. Faltam 6 partidas, é vencer as 6 para a gente ainda ter chances. Muitas pessoas me perguntam se eu acredito. Sim, eu acredito. Por isso eu vim assistir o jogo aqui em Campinas. Bom, meus amigos, como vocês são sabedores, o CSA venceu, Avaí venceu, Botafogo ontem venceu e até mesmo o Coritiba venceu. A única coisa de positivo pro Vasco da Gama foi o empate do Goiás frente à equipe da Ponte Preta, a partida que acabou 2-2. E é o seguinte, resta só uma vaga, pessoal. Essa é a grande verdade. E o Vasco está a 7 pontos de distância aí do quarto colocado, que é o Goiás, que vive um momento conturbado. O Vasco vencendo hoje, joga essa diferença para 4 pontos e a gente precisa torcer. Equipe do Vasco dificilmente vai deixar de ser essa. Lucão, Léo Matos, Graça, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, o Marquinho Gabriel, Nenê, Peck, Morato e Cano. O Vasco deve jogar em um 4-3-3. O Diniz não deve fazer mudanças aí na equipe do Vasco, com exceção do retorno aí da estrela da companhia, que é o Nenê, e também o Léo Matos, visto que o Léo Matos jogou aí como titular. Perfeito? Ou melhor, treinou como titular durante a semana. Bom, meus amigos, a gente fica na expectativa por aquela situação lá no STJ que pode dar aí um alívio para o torcedor vascaíno. O Vasco da Gama almeja conquistar esses 3 pontos aí. Pelo menos a torcida continua acreditando. Aquela partida lá contra o Brasil de Pelotas. Ontem veio a situação lá de Santa Catarina envolvendo o Avaí, que o Avaí pode perder pontos por conta da situação de racismo. Então a gente tem que ficar atento à justiça aí também. Se está dentro do regulamento que racismo tira ponto e que houve um erro de direito com relação ao jogo envolvendo Vasco da Gama e Brasil de Pelotas, que assim seja, que assim o Vasco da Gama lute para que isso venha a acontecer. Bom, se a diretoria não luta, pelo menos a torcida tem que acreditar, porque é como eu tenho dito, as coisas estão da forma que estão, é porque durante muitos anos a gente deixou simplesmente as coisas ficarem dessa forma.
largando e deixando para lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ontem, infelizmente, teve uma coletiva, a coletiva lá dos golpistas. O Leven, inclusive, postou lá no Instagram dele críticas severas aí ao pronunciamento do Jorge Salgado e principalmente do Adriano Mendes. O que o Salgado fez ontem foi uma coisa desnecessária, falando que o planejamento dele passa aí por pensar na Série B no ano de 2022. Gente, a partir de agora, se o torcedor do Vasco da Gama não fizer nada em prol do clube, se o torcedor do Vasco aceitar isso aí, olha, eu não sei mais o que tem que acontecer com o Vasco, certo? Porque o torcedor do Vasco, ele ajuda, o torcedor do Vasco, poxa, ele sempre está disposto aí a abraçar a causa do clube. Então ontem jogaram uma cortina de fumaça nessa situação do Campeonato Brasileiro da Série B, que é sim o mais importante. A situação de campo é o que interessa aí para o torcedor do Vasco e simplesmente abraçando aí um acordo que é fictício, certo? Que o Vasco da Gama vai ter que depender demais do seu torcedor para poder pagar tudo certinho, certo? Muitas pessoas falando aí também, gente, com relação a essa situação de reforços aí no Vasco da Gama, como é o caso do Martin Silva, como é o caso do Benítez. Eu acho, gente, que a gente tem que esperar o campeonato acabar. O Vasco está com 16 contratos aí, findando agora em dezembro. E é o seguinte, a gente precisa simplesmente tomar nota aí, principalmente o que vai acontecer com o Germancano e com o Andrei. Repito, boatos fortes aí que o Andrei já tem até contrato pré-assinado com o Santos. E ontem a gente relatou aqui o interesse da equipe do São Paulo também de contar com o Andrei. O Germancano é um jogador que está muito valorizado, já teve aí também sondagens de Inter, de Santos, de São Paulo, e a gente precisa ver como que vai ficar. A tendência, gente, que ano que vem o Vasco da Gama, se permanecer na Série B, além da asfixia financeira, é que esses caras vão montar um time aí muito fraco, pelo que eu tô vendo. Então vamos lutar para poder permanecer na Série, para a gente poder subir, melhor dizendo, permanecer na Série B o cacete, para a gente poder subir. E outra coisa, pessoal, a gente hoje fará o nosso pré-jogo lá no Guarani, no Brinco de Ouro, ao vivo lá para acompanhar tudo, desde o momento da chegada do ônibus do Vasco até o apito final. E é o seguinte, nos resta tão somente torcer. Perfeito, pessoal? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!